Olá, estudantes de filosofia da primeira série do ensino médio. Eu sou o professor João. Esse é o diário de bordo do dia 5 de novembro de 2020. Essa é a sétima reunião de filosofia. Então, todos os membros da comunidade filosófica estão informados e convidados para a aula, que também será gravada e disponibilizada no YouTube, e agora em alta definição. Bom, o que eu vou fazer hoje mostrar para vocês o espelho, ou seja, o que fazer no roteiro de filosofia desta semana, que vocês têm até segunda para entregar, e vou socializar as questões. Também vou falar brevemente sobre o início dos itens para facilitar o entendimento de vocês sobre essa matéria. E no final também vou mostrar para vocês como é feita a avaliação desses roteiros de filosofia. Bom, a aula do Centro de Mídias de hoje teve o tema um tema que é parte do programa de recuperação, que eles estão apresentando agora, que falou sobre o espanto e a admiração. Esse tema está ligado aos roteiros de introdução à filosofia do primeiro bimestre que nós estudamos, em que nós vimos Aristóteles e Platão com as suas principais teorias. Então, vou começar a apresentar a tela. Sejam bem-vindos ao meu computador. Agora, todas as nossas atividades de filosofia estão disponíveis na nossa sala de aula virtual do Google Classroom. Lembrando que vocês podem acessar o Google Classroom pelo centro de mídias quando vocês clicam na seção Outros, e está tudo disponível gratuitamente para vocês. O roteiro dessa semana é Democracia e Cidadania, a primeira parte. Bom, o que é para fazer nesse roteiro? E também todos os outros roteiros desse quarto bimestre de filosofia. Estudar atentamente o material de leitura dessa atividade e responder calmamente às questões propostas para reflexão e assimilação do conteúdo. Eu sugiro que vocês usem o tempo de 60 minutos e os arquivos das aulas estão todos disponíveis no painel de atividades do WhatsApp. Lembrando que vocês também podem receber essas atividades impressas quando entram em contato comigo. E vocês também podem me mandar mensagens no WhatsApp para que eu possa acompanhar a investigação de vocês durante o período que vocês estiverem se dedicando aos estudos de filosofia. Bom, nós temos um desafio também nessa atividade, que é resumir a habilidade que você aprendeu depois da sua experiência filosófica, gravando um vídeo com um áudio, fazendo uma pequena reflexão da sua própria vida e fazendo referência aos conteúdos que nós estudamos nesse roteiro. Então, esse é um desafio filosófico, porque eu tenho recebido boas respostas escritas, com bastante qualidade, mas nós precisamos investir mais na expressão oral de vocês. Tá, esse aqui é o roteiro de filosofia que eu estou mostrando na tela. Quem está acompanhando pelo centro de mídias, no caso ninguém, mas eu continuo transmitindo,
não consegue acessar esse roteiro, mas consegue acessar através da seção Outros, tá? Antes de começar a falar sobre o conteúdo desse roteiro, eu quero mostrar para vocês o nosso guia dessa aula, que é o espelho contendo as habilidades e a referência de tempo e de ações para vocês estudarem esse assunto. Então, dentro do nosso curso de filosofia, que se chama Uma História da Filosofia Viva na Escola, esse não é o primeiro roteiro que aborda as questões políticas. Nós já vimos 3 roteiros em que examinamos as filosofias políticas, de Maquiavel, no primeiro, Hobbes e Rousseau no segundo e no terceiro. Agora, nós vamos nos voltar para outras habilidades dentro dessa área da política, na filosofia. São 3 habilidades. A primeira habilidade, que eu quero que vocês desenvolvam com suas próprias mãos e a sua cabeça, é identificar diferentes conceitos de democracia e a sua relação com a igualdade efetiva entre os cidadãos. Segundo, identificar e discutir os problemas do Estado brasileiro. E terceiro, identificar características e ações da organização estatal brasileira nas próprias experiências de vida. E a competência socioemocional que você irá desenvolver ao se debruçar sobre essa experiência filosófica é responsabilidade e cidadania, que quer dizer agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, o nosso norte e o nosso horizonte são essas habilidades. Então, a primeira coisa que vocês irão fazer é tomar essas 4 habilidades como foco e qual é a ordem das ações que vocês devem executar para ter sucesso nesse roteiro de estudo. Bom, a referência que eu coloquei para vocês é assistir a essa apresentação expositiva no meu canal do YouTube. Em 10 minutos, realizar as suas leituras e anotações sobre as contribuições da filosofia para o campo da política. Em outros 10 minutos, realizar suas leituras e anotações sobre as heranças ocidentais. Outros 10 suas anotações sobre os paradoxos da democracia. Então, na de política e democracia, a parte 1. Vamos agora ver, até os últimos 5 minutos da nossa aula, alguns aspectos que são importantes nesse roteiro e que eu quero ajudar vocês a entender com mais facilidade. Bom, esse roteiro ele é um pouco diferente porque tem um esquema diferente dos outros, não é um roteiro de aula em que a gente seguia como se fosse uma aula mesmo. Esse aqui tem mais mapas conceituais, mapas mentais, como nós fazíamos na lousa. Então, eu colocava os conteúdos de filosofia e então eu explicava. Bom, nesse primeiro item, que se chama Introdução aos Estudos de Filosofia Política, nós examinamos as condições do surgimento da filosofia política e da democracia. Então,
quando a filosofia vai se desenvolvendo como uma disciplina importante, lá na Grécia Antiga, tem algumas condições para que ela pudesse se desenvolver como ela se desenvolveu. Então, tem um contexto histórico que é importante nós examinarmos, que são as viagens marítimas, que levaram um aumento do comércio e, consequentemente, um intercâmbio cultural, que favoreceu ao desenvolvimento do pensamento filosófico, a invenção do calendário, que possibilitou o cálculo de um tempo em comum, um aspecto muito relevante para a democracia, porque com um tempo contado de forma comum, também as nossas ações podem ser entendidas mais facilmente como ações comuns. Também a invenção da moeda é uma condição importante, porque nos leva à abstração e à generalização, que são essenciais para o exercício filosófico. Além disso, também a vida urbana, em que a aristocracia e os comerciantes eram muito atuantes dentro da cultura e influentes, e a escrita alfabética, que possibilitou uma representação abstrata, generalizante sobre a realidade. Então, não se tratava mais de uma descrição oral que precisava ser mantida na cultura entre todas as pessoas, transmitida de geração em geração. Quando surge a escrita alfabética, nós temos a capacidade de registrar essas reflexões filosóficas que eram exercidas no espaço público, na Grécia Antiga, e fazer com que isso seja reproduzido fielmente, e não com as alterações que tem a oralidade. E esses cinco itens são as condições para que a invenção da categoria política pudesse acontecer na filosofia. Não são causas, mas são condições. Bom, no segundo item, nós temos listadas as contribuições da filosofia para a democracia. Que são três. Então, a filosofia contribuiu para o desenvolvimento da democracia com a ideia de lei, como uma expressão da vontade de uma coletividade humana que decide por si mesma o que é melhor para si e como ela definirá suas relações internas. O aspecto legislado e regulado da cidade vai servir como um modelo para a filosofia propor o aspecto legislado, regulado e ordenado do mundo, como um mundo caracterizado pela racionalidade. Então, a filosofia, com a ideia de lei, nos serve para dar um sentido para o mundo que nós vivemos. Um sentido que tem uma ordem e tem uma regulação. A segunda contribuição da filosofia para a democracia é o surgimento do espaço público. O espaço público faz aparecer um novo tipo de palavra ou de discurso, como direito de cada cidadão, emitindo em público a sua opinião, que é compartilhada por um diálogo, uma discussão e uma deliberação humana. Então, a política, valorizando o que é essencialmente e estritamente humano, ou seja, o pensamento, a discussão, a persuasão e a decisão racional, criou condições para o surgimento da filosofia. E a terceira contribuição da filosofia para a democracia são as discussões públicas. A ideia de discussão pública das opiniões e ideias estimula um pensamento e um discurso
que não procuram ser formulados por seitas secretas e iniciados em mistérios sagrados, mas que procuram, ao contrário, ser públicos, ensinados e transmitidos, comunicados e discutidos. É o que nós vemos como a diferença entre o mito e a filosofia. O mito, ele tem uma característica que coloca um mistério na realidade, mas a filosofia não. A filosofia tem um caráter público e racional. Então, nós temos a ideia de um pensamento que todos podem comunicar e transmitir, que é algo fundamental para a filosofia. No terceiro item, nós temos as heranças ocidentais da democracia greco-romana, que são muito importantes para entendermos a democracia que temos hoje, que é o modo de surgimento da cidade, em que os principais fatores para as cidades surgirem na Grécia Antiga eram a propriedade de terra, a divisão territorial e a urbanização. Então, dentro desse processo de desenvolvimento das cidades, nós temos também desenvolvidas relações políticas, através da luta de classes entre o povo e os aristocratas. E a cidade só surgiu e teve condições de se desenvolver de uma maneira democrática porque esses fatores foram influenciados pela expansão militar. Então, quando os gregos conquistavam as outras terras, esse estilo de vida democrático que existia na sua assembleia e nas suas legislações também era implantado nas suas colônias. Outro traço da nossa democracia que é originária da Grécia Antiga são os principais traços que existem na política. Ou seja, hoje nós entendemos a política como ações que são possíveis para nós hoje e agora e que também são históricas. Então, existe uma historicidade das nossas ações possíveis. O que isso quer dizer? Bom, na política, o poder ele é coletivo e é público, o que é diferente de nós entendemos a política como autoridades pessoais privadas. Então, as autoridades são instituições. O poder, ele também é exercido civilmente, através da Assembleia, no caso da Grécia, e do Senado, no caso dos romanos. E esse poder civil, legislado, é mais importante, mais influente que as autoridades militares. Além disso, na política, o poder é temporal e é laico, o que é diferente de nós entendermos a política, por exemplo, como era exercido na Idade Média através das autoridades religiosas. Então, esses três traços da política, como uma invenção da filosofia, tem a lei como expressão da vontade pública, dos direitos e dos deveres de todos, a administração de taxas, impostos e tributos públicos, e também o espaço público de deliberação segundo os interesses de cada cidadão. O terceiro traço da nossa democracia, que tem origem na Grécia Antiga, é esse significado que a política adquire com a sua invenção. Então, de modo geral, em todas as cidades existem conflitos,
E a política é uma alternativa ao uso da força pelas autoridades militares. Então, esses conflitos geram soluções. Além disso, a cidadania ela tem restrições. Ela é exclusiva de homens adultos nascidos livres na cidade, maiores de 21 anos e detentores de terra. Essas duas últimas características foram abandonadas depois de certo tempo. Mas no nascimento da democracia, a cidadania tinha essa restrição de ser exclusiva para os homens adultos que nasceram livres na cidade. Além disso, a riqueza também é um pré-requisito para os cargos superiores. Então, por mais que o povo pudesse participar através das instituições democráticas, existia uma hierarquia dentro da democracia. E a última herança ocidental da nossa democracia é que a sociedade está relacionada contra o Estado, a penúltima influência ocidental da democracia grega. Então, entendendo a política como uma dinâmica em que existe um chefe e uma coletividade, o chefe exerce uma resposta despótica aos interesses do povo. E a coletividade é a finalidade própria da política. Então, nós temos um Estado que precisa lidar não despoticamente com essa coletividade, mas de uma forma que obedeça aos interesses da coletividade. E, por fim, a última herança da nossa democracia, que é originária da Grécia, é o que eu trouxe desse especialista chamado Pierre Clastres. Ele afirma que existem sociedades que são contrárias ao comércio e ao Estado, a despeito do nosso modelo grego. Por exemplo, podemos citar a escrita simbólica dos nativos sul-americanos, a memória oral intergeracional sobre a natureza e as ideias e culturas anti-mercado e anti-estados que existem em algumas dessas tribos que o Pierre Clastres estuda. Então, a filosofia cria essa categoria da política, colocando essa dinâmica do chefe com a coletividade. O último item do nosso roteiro, nós temos os paradoxos da democracia, do nosso, da nossa, do nosso exercício político atual. Então, isso faz mais referência a algumas estruturas da nossa democracia, por exemplo, a divisão do poder político entre o poder legislativo, judiciário e executivo, e tem uma pergunta importante. Em uma democracia, a competição política ela é necessária e benéfica, mas até que ponto? Como nós podemos discernir o momento em que o conflito se tornou excessivo, levando à instabilidade política? Essa questão vai ser importante para que vocês possam responder as questões deste roteiro. Agora eu vou socializar para vocês
como responder essas questões. A questão 1 é: quais são as influências da filosofia no surgimento da democracia? Isso está associado às contribuições da filosofia e às heranças ocidentais, que nós vimos agora. A questão 2 pede que vocês indiquem quais são os principais traços da categoria política, desse modo que nós estamos lendo como uma invenção. Então, que ideias são fundamentais para entender o que é a política? E a questão 3, eu quero que vocês expliquem um dos 3 paradoxos da democracia que existe no Estado brasileiro de hoje. Bom, essa é a experiência filosófica do nosso roteiro de hoje. Eu iniciei alguns itens do roteiro, expliquei alguns esquemas que estão contidos nesse arquivo, fiz a socialização das questões e a avaliação de vocês segue uma escala. Então, pode ser ou branco ou zero, caso vocês não respondam, ou respondam errado. Existe a resposta que é ok, existe a resposta boa, e quando vocês superam as expectativas do que pede a questão, vocês podem ter um desempenho que seja ótimo, e quando superam mais ainda, podem ter um desempenho que é excelente. Quando, além de responderem acertadamente, tem uma redação que que é boa. Bom, não se esqueçam de cumprir o desafio. Vocês podem mandar mensagens para mim quando estiverem se debruçando sobre o roteiro de filosofia. E a reunião de hoje pode ser encerrada agora que nós cumprimos todos os nossos objetivos. Um abraço a todos os membros da comunidade filosófica. Um feito feito e até a próxima.